Henker que vive duas vezes. Capítulo 305. Equipe. HH. Quintas-feiras. Yahiko, 12/11. Equipe. HH. Quintas. Yahiko, 12/11. Jeong-woo. Yeon-woo ergueu a cabeça e olhou ao redor. Qual é o problema? Bod olhou para Yeon-woo com uma cara de surpresa. Yeon-woo parou de repente no meio do caminho. No entanto, Yeon-woo não se importava com o que Bod pensava. Seus olhos estavam vacilantes. A voz fez seu coração disparar. Não parou. O sangue circulou rapidamente em seu corpo. Yeon-woo olhou em volta como se estivesse procurando por algo. Seu intenso vestígio também foi transmitido aos dois nobres da morte. Do que você está falando? Mestre, por que você está procurando por Heavenwing aqui? Qual é o problema? Ele não esperava suas respostas. Sob a máscara, a expressão de Yeon-woo endureceu. Vocês, não ouviram isso? O que? Shannon e Hyeong pareciam confusos. Eles não estavam fingindo. Seus vestígios mostraram que eles não sabiam. Yeon-woo levantou a cabeça. Acima, Rebecca apareceu enquanto o ar se juntava. Ela balançou a cabeça de um lado para o outro. Yeon-woo rapidamente tirou o relógio do bolso da camisa. O relógio de bolso que acabava de tremer agora se acalmou e os ponteiros pararam em X e Y. Tudo parecia uma mentira. Apenas. Então vou deixar isso com você. O futuro da nossa tribo está em suas mãos, Panete. Voltarei como um deus. Sim, nos sentimos mais fortes porque você está conosco. Ione deve ter ido em paz. Um veterano deu um tapinha no ombro de Panete. Os olhos de Panete brilharam mais do que antes ao receber o incentivo dos mais velhos. Uma mensagem piedosa havia chegado. No templo que agora estava quase inútil, mas ainda cuidado por algumas pessoas, uma breve mensagem chegou. Desça para a escuridão profunda. O caminho para você retornar estará lá. As espécies protogenoi eram originalmente deuses. Eles eram uma espécie forte e divina que estava presente desde o início dos tempos. No entanto, com o passar do tempo, seus poderes desapareceram e eles foram substituídos pelos deuses do Olimpo. Perdendo seus poderes, eles continuaram a dar aos seus filhos o nome e a tradição de sua espécie, na esperança de que algum dia pudessem retornar ao mundo celestial. E pela primeira vez em milhares de anos, receberam uma resposta. Os deuses do Olimpo, que só pediram pelas espécies protogenoi quando procuravam apóstolos, finalmente os procuraram. Tudo começou com Poseidon. Então, Hera, Deméter e Hestia estenderam a mão. Foi uma mensagem que 4 deuses superiores lhes deram. É claro que as espécies protogenoi estariam em alvoroço. Eles interpretaram a escuridão profunda como o Tártaro. A tribo investiu todas as forças que tinham para criar uma equipe. Elohim usaria bastante de sua mão de obra para isso. Se eles falhassem, não apenas sua tribo cairia, mas todo o seu clã desmoronaria. Mas nenhum deles se preocuparia com tais coisas. As bênçãos dos 4 deuses superiores o seguiram. Acima de tudo, o líder da equipe era Panete. Ela era chefe de 2 famílias e foi agraciada com sangue divino. Ela nunca falhou. Enquanto acontecia a cerimônia de partida da equipe, havia firme confiança nos olhos dos mais velhos que olhavam para Panete. Esses velhotes não sabem de nada. Eder estava olhando para Panete com olhos invejosos. No passado, ele também sonhou com tal visão. Cada vez que seu grande pai guerreiro partia para a guerra, era abençoado pelos mais velhos da tribo, o Senado beijava seus pés e ele recebia o apoio absoluto do cônsul. Ele costumava observar seu pai sair pelo arco, segurando com força a mão de sua irmã mais nova, Emerá. Para Eder, seu pai era seu mundo. Ele era o símbolo do respeito, alguém que ele queria alcançar. Se alguém perguntasse a Eder o que ele queria ser quando crescesse, ele diria que queria ser alguém como seu pai. No entanto, seu pai destruiu os sonhos de seu filho. Ele não sabia o que aconteceu. Porém, o que se sabia era que seu pai havia sofrido uma grande perda e traído a confiança da tribo e do clã. A família deles entrou em colapso durante a noite. Todos próximos a eles viraram as costas e foram expulsos da tribo. Emerá poderia sonhar com um retorno, tendo jogado fora a família antes disso, mas Eder foi responsabilizado por todos os pecados que seu pai cometeu. Seus sonhos de se tornar o herói de sua tribo foram destruídos assim. Com o estigma de filho de um traidor, ele vagou pela torre sem ter onde morar. A maioria das pessoas que já viverão como nobres ficaram loucas ou endurecerão sua determinação depois de se tornarem mendigos. Éter foi o último. Ele agarrou seu estômago faminto e rangeu os dentes enquanto vasculhava latas de lixo. Ele prometeu retribuir tudo o que fizeram e voltar para casa glorioso, apesar do que seu pai havia feito. No entanto, a realidade é uma bagunça. Eder olhou para seus braços e pernas regenerados. Ele foi capaz de curar por causa das excelentes habilidades regenerativas do sangue divino, mas nunca conseguiu esquecer a dor de seus membros sendo arrancados ao ser pressionado por Panete. O que ela, que viveu como uma nobre, não, como realeza, pensou durante toda a sua vida enquanto olhava para ele. Ela o considerava filho de seu pai, ou ela apenas sentiu nojo, como se estivesse olhando para o lixo. Ele não sabia. Eder ergueu a cabeça para olhar novamente para Panete. A cerimônia de bênção dos anciões da tribo estava terminando. Ele pensou em como deveria ter sido se ele estivesse naquele lugar,
Mas não conseguia imaginar porque nunca tinha imaginado. Não. Olhando para trás, houve um tempo assim. Artyom. O lugar que o ajudou na época em que ele vasculhava latas de lixo. Devo estar louco, pensando neles de novo. Ele não tinha o direito de relembrar eles, tendo vendido seus camaradas para retornar à sua tribo. Ele não teve vergonha de trair o novo clã que acabou de salvá-lo e depois trair sua tribo. Eu também não queria viver como um morcego. Enquanto Eder cerrava os dentes, Panete voltou com o rosto inexpressivo. Ela esfregou os ombros com a mão como se houvesse lixo sujo neles. Foi onde os mais velhos a tocaram com as mãos velhas e mofadas. Eder olhou para Panete com o rosto azul. Ele sabia que ela era melindrosa, mas não imaginava que ela considerasse os mais velhos de sua própria tribo dessa forma. Há algum problema? Não. Panete se virou e Eder se endireitou e desviou o olhar. Ele não conseguiu reunir coragem para olhar nos olhos do louco B. Então vamos embora. O tempo é essencial. Panete passou por Eder friamente. Seus subordinados se moveram rapidamente e a equipe começou a se mover também. Ninguém estava interessado em Eder, o cachorro. Eder cerrou os dentes de vergonha. De alguma forma. Ele agarrou o pedaço do Rui Beng no bolso. Foi assim que a equipe partiu para a expedição. Mestre. Eu não acho que isso importe mais. As vozes de Shannon e Hyeong soaram em sua cabeça. Disseram-lhe para parar. Yeon-woo assentiu silenciosamente e sentou-se em uma pedra próxima. Os presságios monstruosos que ele havia deixado para procurar retornaram fracamente à sua sombra. Eles tentaram procurar vestígios de seu irmão, mas ninguém conseguiu encontrar nada. Bode e Kreltz olharam para Yeon-woo de forma estranha. Como eles não sabiam o que ele estava fazendo, suas ações pareciam estranhas. No entanto, Yeon-woo ignorou seus olhares e puxou o relógio de bolso novamente. Eu definitivamente não ouvi errado. Quanto mais o tempo passava, apesar das opiniões de Shannon e Hyeong, mais Yeon-woo tinha certeza de que a voz era real. Os ponteiros do relógio de bolso eram prova disso. Os ponteiros do relógio tremeram levemente, mas depois de ouvir a voz de seu irmão, o tremor se intensificou. Foi uma diferença sutil, mas ainda era visível através dos olhos dracônicos. Todos os tipos de emoções passaram por sua cabeça. Eu falhei na convocação porque ele não foi encontrado, mas os olhos de Yeon-woo brilharam. E se a habilidade não falhar? Todas as opções do elenco do Rei Negro eram poderosas o suficiente para serem chamadas de autoridades. Autoridades eram poderes que distorciam as leis da natureza. Havia quase pouca ou nenhuma chance de falharem. Foi porque os poderes dos deuses e demônios funcionaram como milagres no mundo inferior. A invocação dos mortos que trouxe almas do além também era uma autoridade. A menos que algo grande interferisse, não falharia. Então Yeon-woo considerou a possibilidade de a invocação dos mortos não ter falhado. Então pode ter acontecido que mesmo que sua convocação tivesse falhado, a alma de seu irmão foi influenciada de alguma forma pela autoridade. Se isso estivesse correto, a voz desesperada de seu irmão poderia ter sido transmitida fracamente apenas para ele. Claro, tudo isso foram suposições. Eles podem não ter sido verdadeiros. No entanto, Yeon-woo julgou que suas suposições provavelmente seriam verdadeiras. Sua percepção e habilidades de observação após engolir a Rainha do Verão e a habilidade calculista do corpo demoníaco do dragão lhe disseram isso. Mais do que tudo. Eu simplesmente sinto. Seus sentidos estavam dizendo a ele. Era uma sensação inexplicável que apenas gêmeos poderiam reconhecer. Eles cresceram juntos no estômago da mãe, e seus sentidos como gêmeo lhe diziam que seu irmão estava em algum lugar. A resposta é colocar os poderes do Rei Negro em minhas mãos. Yeon-woo levantou-se lentamente, tendo clareado sua mente. Busca súbita, desejo de longa data de Perséfone. Resumo. Centenas de anos atrás, o deus do submundo, Hades, percebeu que algo estranho estava acontecendo no Tártaro e recebeu a ajuda dos Hecatônquiros para abrir ele mesmo a porta de bronze. Porém, depois que a porta de bronze se fechou, ela nunca mais abriu. Perséfone esperou sozinha pelo retorno do marido durante centenas de anos, mas só havia uma coisa que ela ouviu dele. Depois de entrar no Tártaro, ele chamou os 3 irmãos Ciclopes. Eventualmente, julgando que não poderia esperar mais, ela decidiu assumir a responsabilidade de encontrar seu marido. Como ela mesma estava cuidando dos deveres do além e não podia entrar no Tártaro, ela escolheu um representante para ir em seu lugar. Torne-se seu representante a partir de agora e persiga vestígios de Hades em vez de Perséfone. Condições. Aqueles que podem se aproximar da morte. Aqueles reconhecidos por um deus do Olimpo. Aqueles que concluíram o estágio oculto do 30º andar e concluíram os 10 portões. Limite de tempo, nenhum. Recompensas. Yeon-woo fechou a janela da missão e saiu do templo de Perséfone. Uma nova mensagem apareceu. Você entrou no estágio oculto, os 10 portões. Resumo. Você, que passou pelo rio e pela terra do além. Este é o tribunal de julgamento e punição onde apenas os mortos podem entrar. Pessoas vivas não deveriam vir aqui, então se você pegou o caminho errado, volte. No entanto, se você veio a este lugar com conhecimento de causa, enfrentará 10 provações difíceis. A punição dura até para os mortos,
será ainda mais horrível para os vivos. Será mais cruel, horrível e doloroso. Além disso, se você morrer aqui, ficará para sempre preso nos portões e repetirá a dor indefinidamente. Mas se você puder passar por aqui, muitas honras e bênçãos virão. Você terá a firme vontade de superar qualquer perigo e provação que enfrentará no futuro e será respeitado pelos mortos. Um calor intenso que parecia derreter sua pele girou no ar. O calor parecia ainda mais extremo porque ele acabara de entrar na atmosfera fresca que Perséfone criou. Kreutz franziu a testa. Era a segunda vez dele aqui, então ele pensou que poderia ter se acostumado, mas não conseguiu. O calor e a umidade pareciam desagradáveis. Adequado para um tribunal que julgava os pecados de uma pessoa durante a vida, o céu estava preto e a lava vermelha fluía pelo solo como um rio. Ao mesmo tempo, a energia úmida dos mortos estava destruindo sua vitalidade. Mensagens que diziam que ele estava em condições extremas continuavam aparecendo. Era um local extremamente desagradável para se estar. Kreutz pensou que Yon-Woo estaria sofrendo. O líder do regimento também lutou bastante quando entrou pela primeira vez no estágio oculto. Mas, uau, isso é ótimo. Ri. Finalmente poderemos desfrutar das fontes termais. Ufa, isso é relaxante. Acima do céu, Nike batia as asas de alegria. Nêmesis já havia escorregado para o fogo do inferno e grunhiu como um velho. Kreutz ficou ali boquiaberto de surpresa. Que reconfortante. Yon-Woo tinha um sorriso feliz no rosto. A energia do fogo abraça você calorosamente. Todas as suas estatísticas aumentaram temporariamente em 20. A energia das trevas traz paz para você. Todas as suas estatísticas aumentaram temporariamente em 25. A energia do veneno revitaliza você. Todas as suas estatísticas aumentaram temporariamente em 10. Você ganhou o título de Rei do Fogo.